A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente, para que os vereadores possam fazer aqui as suas manifestações, e estão abertas então as inscrições, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Cilo Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, pessoal da FEA, meu amigo Eloy Pelizari, que está aí também na plateia, Benáquio, o ex-presidente Fernando. Queria me manifestar na questão ali do projeto apresentado ali pelo colega vereador Roque, né? Que o curioso, né, de apresentar uma novidade numa pauta que já está sendo debatida pela casa, que inclusive o colega vereador passou um ofício de sugestão, né, mas quero deixar claro que não foi essa a sua sugestão, né, vereador. Hoje temos uma comissão que está debatendo internamente várias mudanças do regimento interno, e esse acréscimo num dia a mais, numa quarta-feira, já está sendo debatido. A gente já nos reuniu para colocar isso já com outras mudanças que vão acontecer, né? Mas eu quero dizer aqui, enquanto que alguns aí preferem os holofotes aí de anúncios antecipados, nós estamos se preocupando em trazer um trabalho sério, técnico e responsável para casa. Então, a participação popular não só fortalece, como a criação de nomes e de novas sessões no papel, e é isso que estamos construindo antes de protocolar a proposta isoladas. Para gerar aí manchete, seria importante acompanhar e contribuir com os trabalhos desta casa, né? Já que está sendo desenvolvido aí por essa comissão, ao qual eu sou presidente, e diversos ajustes estão sendo feitos aí com a opinião de alguns colegas, e que inclusive todos deixaram um ofício para a gente debater esse assunto. Então eu queria deixar essa minha indignação. É isso, presidente. Muito obrigado. Passo a palavra à vereadora Fran Bonassi. Obrigado, presidente. Só me manifestar aqui para também fazer uma fala me somando ao que o vereador Cilo diz, porque o vereador Cilo é o presidente da comissão, então, né, que está tratando do regimento interno. Eu sou membro da comissão, o vereador Darlan é membro também, assim como o vereador Juliano, vereador Jorge. Somos nós, né? Nós 5, né? E nós temos feito um grande trabalho há meses, né? Acho que já é uns 2, 3 meses aí, que todas as semanas nós temos nos reunido. Artigo por artigo a gente tem passado. Então, não somente as sugestões que vieram anteriormente até a sua presidência, mas artigo por artigo a gente passou. A gente também trabalhou algumas resoluções através, né, do regimento, que citam ali no regimento. Então, assim, eu acho, na verdade, pouco elegante até vir trazer uma sugestão, que na verdade não é uma sugestão, é uma forma de querer surfar, né, contra a casa, sendo que nós já estamos trabalhando, e inclusive isso já é pauta do nosso trabalho, que é fazer na quarta-feira as sessões solenes. E se não acredita, tem ata. Nós assinamos toda semana a ata das nossas reuniões. Então, assim, isso é uma forma até baixa de trabalhar, sabe? De não respeitar o trabalho que os colegas estão fazendo, que é um trabalho sério, um trabalho comprometido, para passar de salvador da pátria numa imprensa ou na rede social, enfim, depois vem dizer que os outros que querem alimentar o algoritmo, pelo amor de Deus, né? Fica chato, fica feio para essa casa. Fica feio para essa casa. O senhor quer falar do plano de saúde? O senhor quer falar? A gente tem ali o retorno a resposta do pedido de informações, onde diz que a prefeitura paga, sim, uma parte dos dependentes. Então, eu acho melhor o senhor não se manifestar sobre isso. Dito isso, presidente, eu quero dizer que
quando a gente trabalha, quando a gente faz as coisas, a gente não precisa ficar gritando aí pelos cantos. A gente está fazendo nosso trabalho. E aqui eu falo como uma pessoa que participa de todas as frentes parlamentares, uma pessoa que está em todas as comissões. Eu estou. E eu me debruço e eu trabalho muito nesta casa. Só que eu não venho de tititi querer arruinar os meus outros colegas, porque isso é muito chato, isso é muito feio e não é a política que eu acredito, que eu defendo e que eu acho correto, né, da gente fazer, independentes de ser situação ou oposição. A gente tem que ter respeito com as pessoas, respeito com os nossos colegas, e é a forma que eu conduzo o meu trabalho, é a forma que eu acho certo, e eu vou continuar até o fim. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Freu Bonassi. Passo a palavra ao vereador Juliano Balgarte. Tribuna, presidente. Na tribuna. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento todo o pessoal da FE, a Cris, ex-secretário, David, ex-secretário, Césio, Fernando, enfim, para mim não esquecer e me atrapalhar. Bom, vamos falar de água, né? Que é o assunto latente da nossa sociedade, que é o assunto que não tem dono, mas é o assunto que tem sim nos demandado tempo e nos demandado muito trabalho e responsabilidade. Bom, primeira constatação, é uma cilada Bino. A Corsã Egea destinou 112 mil reais para o Centro-Dia do Idoso. Do nada. Mínimo tanto quanto suspeito. Por que será? Ora, temos um bom samaritano. Como diz aquele ditado popular, quando é graça demais, até o santo desconfia. A Corsã Egea tem feito de tudo. Tem feito bingo, tem feito concurso de pintura, menos cumprir o seu papel. E claro, é uma tentativa de melhorar a sua imagem perante a sociedade e enganar a população. Mas nós estaremos atentos. Eu sei que o recurso é bem-vindo e vai fazer a diferença, mas agora que a gente está literalmente nessa guerra, eles mandar recurso, estranho, né? Mas um oportunismo barato da empresa. E por falar em oportunismo, bando de cara de pau. Mas vamos cuidar da água que sai da torneira. Aliás, quando sai a água da torneira? Vamos cuidar da estação de tratamento. Eu falei aqui, fiz um requerimento e aconteceu. Não porque eu sou o Nostradamus, um profeta, mas é que o óbvio está diante dos nossos olhos. Bairro Nova Vicenza, Rua Luiz Figueirassi. Tem uma espécie de uma estação de tratamento de esgoto. Eu disse, vai cair parte do muro. Caiu. A resposta que veio é que a prefeitura escavou, não sei o quê. Mas e eles conversar para tentar evitar? Nada. Então é uma lástima. E eles têm uma cara de pau. Eles mandaram uma carta pedindo para não aprovar o projeto. Vocês já pararam para pensar o tamanho disso? O quanto eles se sentiram acuados e o quanto eles se sentiram com medo? Aí eles têm a cara de pau de falar o seguinte: terá problemas e precisará de uma compensação, de um equilíbrio financeiro. E o equilíbrio financeiro para a Dona Maria? E o equilíbrio financeiro para o seu João, que não tem água? E o equilíbrio financeiro para as pessoas que não conseguem lavar roupa, Fernanda? Que as pessoas têm que pegar uma mangueira, fazer quase um gato para encher a máquina. E esse equilíbrio, onde que está o cidadão? E vereadora Fran, nem a conta em dia eles estão entregando, porque tem lugares que eles não conseguem entregar e tem pessoas de idade que não têm acesso, que têm dificuldades de acessar aplicativo ou site, que tem que vir aqui no escritório e muitas vezes não é bem atendido. E aí? Nós vamos aguentar até quando essa galera? E é todos os municípios, todos os 317 que aditivaram e os outros que não aditivaram. Ou seja, se fosse 1, 2, 3, 4 que tivesse problema, ok, daria para a gente fazer uma análise mais rasa, mais supérflua, mas são todos, é unânime. Nem Jesus Cristo foi unânime, agradou todos.
Mas uma certeza eu tenho, unanimidade, a Corsã não agrada a ninguém. Então eu quero lamentar, e eu quero dizer para a Corsã, para a Egea, para quem for, não vão nos calar. Se vocês acham que essa porcaria desse documento vai vou ter medo, estou tremendo aqui para vocês. Venham, nós vamos resistir até o fim. Vocês podem mandar 10, 5, 50 advogados, podem mandar quem vocês quiserem, uma excursão, o Papa, que não vai mudar. Não vai mudar. O meu propósito, a minha luta é isso. Enquanto eu não achar que se faça necessário uma mudança e que seja digno para as pessoas, porque muitas vezes nós estamos de mãos amarradas. Nós estamos aguardando, faz alguns dias, uma agenda com o promotor, que até agora nada. Nós precisamos que o Ministério Público haja, se envolva, porque só nós não vai dar força. Mas, enfim, nós seguiremos na luta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, vereadores e demais presentes, eu continuo achando que essa questão da água, a gente precisa dar um passo adiante. E, embora na última sessão eu fiz uma fala, alguns não concordaram, mas eu volto a insistir nela, porque eu já vi alguns discursos hoje à noite que vão mais ou menos no mesmo sentido que eu fiz a última fala. Que a prefeitura precisa sentar e agilizar isso e tomar uma decisão. Porque senão nós vamos ficar aqui só no discurso. A gente teve ali o primeiro passo que foi evitar que fosse assinado o aditivo. Isso foi uma vitória de todos, né? Volto a falar que o presidente Jorge, à época, né, o vereador Davi, o Joel, eu fiz parte, todos os vereadores e vereadoras tiveram as suas contribuições. E a gente impediu que esse aditivo fosse assinado. Isso foi bom. Tivemos reuniões lá com a FE, com entidades, com a SIC, etc., que também orientaram no mesmo sentido. Então, esse ponto a gente superou. Agora, qual vai ser o próximo passo? Nós temos que dar um próximo passo. Senão, só vai servir de palco. E é verdade, não adianta. Eu não estou aqui ofendendo ninguém. Mas é só discurso, e discurso não vai resolver. E não é a Câmara que vai resolver isso. Então, não entenda isso como o discurso da Câmara. O discurso nosso, da sociedade. O Executivo precisa dar um passo além. Precisa dar um passo e buscar uma solução. Se a AGEA tem que ir embora, tem que ir embora. Tem que vir uma outra empresa, tem que vir outra empresa. Vai ser pública, que seja pública. Mas tem que dar um passo adiante. Senão, a gente vai ficar aqui até quando? E isso aí, deles ficarem patrocinando, fazendo esse serviço social, isso é típico, né, para querer amolecer o coração, para dizer que são do bem aí e tal, e estão fazendo o seu aspecto social. Então, eu acho que a gente tem que dar um passo adiante, porque se não tiver a capacidade de dar um passo adiante, a gente vai ficar aqui debatendo por muito tempo, a água vai continuar vindo suja na torneira, vai continuar faltando água. Isso que a vereadora Glaci fala ali do bairro Cruzeiro, sim, eu também fui até lá. O mau cheiro ali é insuportável, é insuportável. Então, às vezes a gente se torna repetitivo, mas a gente precisa encontrar saídas para isso. E essa saída tem que ser uma saída coletiva. Não tem vencedor e nem vencido nisso. Nós precisamos se juntar para resolver essa situação. Quanto à questão do meu projeto ali de resolução, primeiro eu quero dizer que tenho o maior respeito aqui pela comissão interna que está discutindo o regimento, que inclusive ajudei a compor aqui, através do partido, a nossa indicação do Juliano para compor essa comissão. Eu não tenho nenhuma informação sobre a comissão não passou nenhuma informação para a gente do que é que debateu, o que é que não debateu. Se tem ata, é ata da comissão, não é ata do meu conhecimento. E assim, né, querer dizer o que eu devo ou não fazer aqui, por favor, né, a gente tem que ter liberdade, cada um tem o seu mandato aqui, né. Então, o vereador tem essa autoridade de propor aqui, não está fazendo nada de errado aqui dentro. E, inclusive, o Gelson, que é o nosso assessor de bancada, eu pedi para ele, encaminhe como sugestão. Ele recebeu a informação aqui da Secretaria da Casa, que era para encaminhar como resolução. Projeto. Quando eu cheguei, eu pedi para ele na bancada, Gelson, mas isso aqui não era sugestão? O secretário pediu para encaminhar sim.
Estava encaminhado, estava protocolado. Mas a ideia era uma sugestão. Se quiserem retirar e encaminhar como sugestão, encaminhe-se como sugestão. Entendeu? Eu acho que está mais do que provado que eu não preciso de um projeto que nem esse para me destacar na política em Farroupilha. Tenho 4 mandatos. Não estou começando agora, com o maior respeito a quem está começando, mas a política não é só um momento. A política é uma leitura de todo o seu momento vivido na cidade. Então, eu acho que mais respeito seria bom. Ideia a gente não mata, a gente debate. A gente debate. Quando se ataca família, quando se quer ganhar voto a todo preço, eu não sou candidato, eu não preciso de voto. Agora, quem é candidato deve estar preocupado. Entendeu? Então, eu tenho respeito por todos, mas eu gostaria que me respeitassem também. Pela minha história, pelo meu currículo, pelos meus mandatos e, inclusive, pelo apoio que eu emprestei a muitos que aqui estão e que emprestaram também a mim, mas, em última análise, pelo respeito que a gente tem que ter à população. Não estou aqui para legislar para mim, estou para legislar para a população. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Passa a palavra ao vereador Joel Correia. Então, agora um pouquinho mais de tempo, eu gostaria de saudar os amigos com mais calma, né? O David, o seu Césio Verona também, os dois Césio, né? Seu Tartarotti, os demais engenheiros aqui, minha vizinha Maricelce, o João Paulo, a ex-secretária Cris, seu Luiz, Carreta, nosso amigo Gasperim, Silvestrin, seu Benáquio, os assessores, a Damate, todos que nos acompanham, também de seus lares, aí sintam-se saudados. Então, senhor presidente, gostaria de falar aqui que também tenho recebido, desde quando começou essa confusão com a água, né, esse péssimo serviço prestado, a gente é demandado, né? E lá atrás a gente, como foi colocado aqui, criamos esse grupo de estudo, onde o senhor era o presidente, o Roque e eu como relator, então a gente já fez um trabalho e eu nunca fiquei sem me manifestar aí para a população, né? Mas agora no microfone aqui gostaria de me colocar, então, me somar, né, a toda a comunidade que protesta contra esse péssimo serviço que a EGE Corsã faz aqui no município. Eu recebi agora, semana passada, diversas ligações de moradores do bairro Cruzeiro também, relatando esse mau cheiro que lá tem. Então, eu acho que assim, o município de Farroupilha, aí a gente é exemplo em segurança pública, em turismo, em empreendedorismo, trazer empresas para a nossa cidade, mas na questão da água, a gente está passando vergonha. Me sinto envergonhado hoje com a água que a gente tem aqui no município. Então, acho que não dá para descansar, a gente deve sim ver o que a gente pode estar fazendo, porque já fiz diversos ofícios para a EGEA Corsã, a gente sempre cobrando, ou a EGEA sai do município e deixa alguém prestar um serviço de qualidade, ou ela mesma começa a fazer isso, né? Prestar um serviço digno aí, porque a nossa comunidade merece, né? Uma água de qualidade nas torneiras. Então, fazer essa manifestação pública aqui para me somar a toda a comunidade que está tendo esses problemas, enfrenta esses problemas. Não que eu não estava ao lado deles antes, mas a primeira vez acho que eu vou me manifestar aqui no microfone, porque eu fui relator também e eu sei do trabalho que a gente faz. Nunca deixei de atender ninguém, mas estou me colocando aqui à disposição também de todos aí para a gente estar trabalhando e trazer aí soluções cabíveis e viáveis para o nosso município. Agora o município eu sei que está tendo estudo, a gente vai ter andamentos, a gente conversa bastante com o prefeito, com o vice-prefeito, essa questão da água, mas a gente precisa aí também entregar alguma solução para a comunidade. Gostaria de ceder uma parte agora ao vereador Juliano, presidente. Uma parte ao vereador Juliano. Vereador Joel, importante a sua manifestação, evidentemente, e quando o senhor fala das séries de referência que nós somos no município, uma delas de desenvolvimento econômico, vamos olhar, condomínio industrial Green Tech, por que não se instala? Porque não tem água, porque não foi feita a expansão, porque não se quer investir. E aí a gente olha para aquele lado da cidade, a gente vê duas comunidades, Vila Esperança e Vila Nova, que são abastecidas com caminhão-pipa, e com chantagem da EGEA, que eles vieram aqui, o Fatioli veio dizer que não, que estava tudo certo, maravilhoso, e o doutor Gustavo Pimentel, naquela audiência pública, desmentiu a Corsã, que disse o seguinte, não, e os boletos que vocês mandaram? Então eles não estão tratando as pessoas como cidadãos, eles estão tratando as pessoas como produtos. Estão tratando aquilo pensando apenas no dinheiro. Então é importante, e sim,
tem que ser o coletivo. A gente tem que bater o pé porque não dá mais desse jeito. Obrigado pela parte para poder contribuir. Obrigado pela contribuição, vereador. Então é isso aí, senhor presidente. E quem nos acompanha aqui, principalmente os engenheiros, que também já fizeram um trabalho, já estão acompanhando esse assunto da água há algum tempo. A gente, exemplo em diversas áreas, diversos ramos aqui no município, e a nossa água nos envergonha. Então não vou descansar enquanto a gente não mudar esta realidade. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joel Correia. Passo a palavra no seu espaço de liderança ao vereador Cilo Monteiro. Só queria informar o nobre colega Roque que ninguém... Som para o vereador Cilo. Que ninguém, em momento nenhum, desrespeitou, né? Então, nessa sua fala, e também nem ofendemos a sua família, ninguém. A gente só colocou uma realidade, né? Que o vereador vem fazendo pouco do nosso trabalho, né? Porque a gente é o remanescente na política aqui, né? Somos novos nessa casa, com ideias novas, Então, como a vereadora disse, né? A vereadora Fran, que surfar nos nossos colegas, Eu acho que não é por aí, Mas em nenhum momento eu lhe desrespeitei. Então, essa ideia que o senhor está tendo agora, que o motivo colocou como sugestão, podia ter sido criada em outro momento também, Está aí há 4 anos, Podia já ter colocado um dia a mais de trabalho na casa também para não fazer isso nesse momento onde tinha o conhecimento que a gente estava fazendo várias mudanças dentro do processo do regimento interno. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo. Passa a palavra ao vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo novamente a todos, a imprensa, todos que nos acompanham através das mídias sociais. Saudação ao Elton, que não cumprimentei anteriormente, Fernando, e reforço, então, o meu cumprimento a todos os componentes da FEA, também o Edgar da T3KS. Primeiramente, eu quero contribuir, ou pretendo contribuir com a fala, com a fala inicial referente às dificuldades que algumas empresas ou empreendimentos vêm sofrendo ou tendo dificuldade referente aos seus encaminhamentos junto ao Poder Executivo Municipal, mais precisamente junto à Secretaria de Desenvolvimento, de Urbanismo e Meio Ambiente. Eu vejo que nós estamos, eu principalmente, acredito que todos os colegas estão à disposição, e reforço o que eu falei anteriormente, para o Poder Executivo, se caso entender, de encaminhar alguma legislação para facilitar essas dificuldades que estão sendo encontradas. Eu acho que é o caminho, se for este. Ou, o David falou muito bem a questão do checklist, um pensa de uma forma e outro pensa de outra. Eu acho que a padronização é fundamental, numa boa administração. É fundamental que se pense e se encaminhe todos os procedimentos ou protocolos dentro de uma forma meio que na mesma linha. Sabemos que tem dificuldades ou processos diferentes que pedem alguma situação, um processo precisa disso e outro aquilo, mas eu tenho certeza, e acredito que o prefeito, como o próprio David já relatou, está ouvindo a instituição, está ouvindo a entidade, e acredito que ele vai encontrar uma solução em conjunto, em conjunto com esta casa também, para que se resolva ou se amenize essa situação. Também me coloco à disposição referente a isso. Também quero aqui falar sobre a água. Há umas 3 semanas atrás eu falei na tribuna referente à água e disse que nós precisaríamos, presidente Davi e colegas vereadores, de reforço. Todos nós cobramos a Egea Corsan, todos nós sabemos as dificuldades que a nossa população vem enfrentando. Porém, nós cobramos, reclamamos, brigamos e nós não estamos tendo o êxito que nós precisamos ter. E naquela oportunidade, eu me manifestei referente a reforço. Reforço, nós precisamos de alguém que determine. Se chama Ministério Público, a Justiça que determine alguma ação ou alguma melhoria perante a população, ou a não cobrança
de tributos ou da conta aonde tem extrapolação de cobranças. E eu acho que só assim a gente vai encontrar um caminho. Né? Então, bom, aí é uma outra questão, né, vereador? Nós estamos propondo. Eu acho que esse é o nosso papel. Nós não podemos ir lá determinar o que algum órgão ou alguma instituição deva fazer, mas sim cobrar, que é o nosso caso. Né? E só assim a gente poderá ter uma solução. Eu vejo que, talvez, indo mais para o que o vereador Roque comenta, que romper contrato, talvez, que é uma das propostas, nós temos que romper contrato sabendo que tem um substituto ou alguém, ou o município vai absorver isso. Senão a gente não vai ter um limbo aí, um espaço que a gente vai ficar sem abastecimento. Embora hoje sabemos que a dificuldade de abastecimento e a má qualidade de água é constante no município. E aqui também quero falar sobre o assunto do vereador Valando. Parabéns pelo assunto, vereador. Sabemos que o interior também vem sofrendo com algumas dificuldades, né, de pragas, e eu acho que a sua colocação é importante para que esta casa, o município, a Secretaria de Agricultura, junto com o próprio sindicato, tente encontrar alguma alternativa aí para que se cesse, né, essa possível contaminação aos lindeiros, né, aos vizinhos, aonde tem lavouras abandonadas ou sem sua produtividade. Então, obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jorge Sense. Passo a palavra à vereadora Fernanda Correia. Boa noite, presidente. Cumprimento aos colegas vereadoras, colegas vereadores, a todo o público que aqui nos prestigia, a Adamate, em nome da imprensa, os servidores da casa. Eu não podia deixar de falar também do documento que nós recebemos da Corsã, vereadora Fran e vereador Juliano, na qual, como vocês já falaram aqui, a empresa entende que, enquanto nós, legislativo, a gente não pode interferir na taxa tarifária, certo? Mas que essa questão ela fica com a agência reguladora e o Poder Executivo. E a minha pergunta sempre vai ser, o que o Executivo está fazendo? Foi feito um estudo, depois de muita cobrança dos vereadores aqui e também escutando os engenheiros que se fazem presentes aqui. Foi um das solicitações que esteve no GT, né, presidente? Um dos pedidos. E depois desse estudo, esse estudo ele vai levar 1 ano e até o momento a gente fica aguardando. Não é isso, Tartarote? Mas os problemas, toda hora, toda semana, todo dia, a gente recebe as mesmas reclamações. Nessa Casa Legislativa, a gente recebe as mesmas reclamações no número, né, vereador Juliano, que foi disponível através da frente parlamentar. E a pergunta é uma só. O que o Executivo vai fazer? Se a Câmara de Vereadores, David, não tem esse poder, nós temos um prefeito que tem a caneta na mão. E aí? O que o Executivo está fazendo? Porque a população continua sofrendo. A população continua reclamando, a população continua mandando as mesmas reclamações. E a questão não é 1, 2, 3, 4 mandatos dentro dessa Câmara. Porque quem tem experiência já deveria ter encontrado talvez a solução. Mas a gente continua com as mesmas perguntas sem respostas e sem soluções. E o cidadão quer o quê? Ele não quer discussão jurídica. Né, Adamate? Ele não quer ficar escutando aqui a gente falar bonito e discussão jurídica. Ele quer apenas uma coisa, a solução dos seus problemas. Porque todo mês chega a conta da água para o cidadão pagar.
E se ele não paga, o que acontece? É cortado a conta da água, a sua água. Então, às vezes, vir falar aqui bonito, é bonito para a imprensa aí, para todo mundo que está nos assistindo através da TV Serra. Mas a população não quer isso. Ela quer que resolva seus problemas. Obrigado, senhor presidente. Uma parte ao vereador Juliano Balgart. Uma parte ao vereador Juliano Balgart. Vereadora, é importante, a gente tem que falar, e às vezes o que nos resta é o microfone aqui na Câmara. Às vezes o que nos resta são duras palavras, são gritos, esperneios, porque, de fato, nós ficamos de mãos atadas. O vereador Jorge disse antes que, há dias atrás, ele fez uma fala, e realmente, de buscar espaços, outro apoio. Mas, e quando nós aguardamos, e o Ministério Público nem nos recebe, nem nos dá retorno de agenda. E, de fato, não vai ser nós que vamos determinar, mas nós precisamos que o Ministério Público nos dê respaldo. Quando o doutor Stefano esteve aqui, foi uma das coisas que eu pedi naquela noite. Nós precisamos facilidade. Não era ir lá tomar café, bater um papo. A gente precisa um encaminhamento, porque as pessoas não aguentam mais. E são inúmeros os relatos, e são todos os cantos da cidade, desde água potável desperdiçada, desde água que não chega. Enfim, obrigado pela parte. Vamos continuar batendo na tecla, é o que resta. Obrigado. Obrigado, vereadora Fernanda Corrêa. Passo a palavra ao vereador Darlan Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, quem nos assiste pelo YouTube também. Bom, sobre os temas tratados até o momento, primeiro eu quero parabenizar aí o Poder Executivo e os demais vereadores que se fizeram presentes hoje na entrega da praça do bairro Industrial. Uma reforma e uma construção feita através de recursos de emenda parlamentar. Ficou muito bonito, ficou muito bacana. Eu acredito que vai atender com eficiência a comunidade do local. E também eu quero somar aqui a fala dos meus colegas vereadores em relação às questões do regimento interno. Bom, no momento que tu senta nessa cadeira e tu expõe a tua opinião, em algum momento ou outro tu vai tomar pau da população, de outro vereador, enfim, isso é fato. O que não dá é para achar que tu vai ser amado por todos. Eu não amo todo mundo e também não peço que as pessoas me amem, mas assim, não dá para simplesmente colocar a carroça na frente dos bois aí. Então, e assim, nosso partido foi citado algumas vezes aqui, e eu vejo que a gente gosta de, às vezes, dobrar a aposta, né? Então, no meu ponto de vista, aí, por mim, o vereador tinha que trabalhar os 5 dias da semana. Então, a gente sabe que se não for esse ano, vai ser o próximo, se não for o próximo, vai ser o outro, mas a gente vai ter que ter esse reajuste salarial, uma hora ou outra vai ter, talvez não nessa legislatura, mas na outra. Então, uma maneira de poder cobrar e ser efetivo é trabalhar todos os dias. Por mim, não teria problema nenhum. Eu vejo aqui que tem muitos vereadores que vêm na casa todos os dias, né? Eu vou citar o exemplo aqui do próprio presidente. Eu vejo que ele está aqui quase todos os dias, né? E finais de semana e feriados também, né, presidente? Então, eu acho que é justo quanto a isso. E também, algumas pessoas não sabem, mas a casa aqui, através da Constituição Federal, artigo 29º, autoriza, então, que os municípios de até 100 mil habitantes recebam 6% do orçamento do município, que gira hoje para nós aqui em torno de 20 milhões. E a casa não ocupa nem metade disso. Então, às vezes, as pessoas nos cobram algumas situações de vamos poupar aqui, poupar ali, mas a gente já está deixando de gastar mais de 10 milhões de reais. E eu não vejo a imprensa, muitas vezes, falando sobre isso. Então, esse é um ponto bem importante. Então, são várias questões que nós precisamos, tanto a questão dos assessores, eu acredito que a gente precisa expandir quanto a isso, e reafirmo aqui porque, eu vou dar um exemplo, a gente teve a situação da Barão do Rio Branco. A Barão do Rio Branco, por muitas vezes, os comerciantes ali questionaram as manutenções. Precisa arrumar o asfalto, precisa arrumar o calçamento. Foi feito. Foi feito. O que acontece? As pessoas, elas não têm, a grande maioria das pessoas não tem a consciência de que tu precisa andar na velocidade da via e acabam excedendo isso. Então, por óbvio, tu precisa fiscalizar isso. E como tu vai fiscalizar isso? Pedindo para ele, fulaninho, dirige mais devagar.
Eles não vão respeitar. Tu precisa pegar no bolso para a pessoa aprender. E, infelizmente, é assim. E eu não quero dar dinheiro para o Estado. Eu odeio tomar multa, mas eu entendo que se faz necessário em muitas das vezes. Então, se a gente pretende evoluir como cidade, a gente precisa entender que nós precisamos evoluir na questão estrutura também, e no pensamento. Então, não dá para a gente querer uma cidade maior e querer ficar com os velhos hábitos. Então, da minha parte era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan de Jesus. Passo a palavra à vereadora Fran, no seu tempo de liderança. Fran Bonassi. Obrigado, presidente. Eu quero usar esse espaço para falar sobre a Conferência Municipal da Saúde, a qual eu estive presente na semana passada. E eu quero aqui, né, me manifestar, porque no ano passado eu critiquei muito aqui nesta casa, pois nós não recebemos convite, não foi divulgado amplamente na imprensa, as pessoas não tinham participação popular, tinha apenas participação da própria secretaria, né, e de alguns agentes ali do ProSaúde e tudo mais. Então, esse ano eu resolvi ir, porque nós fomos convidados, né, teve uma ampla também divulgação, realmente para ver, né, como que seria feito, como que seria conduzido. Me surpreendeu o número de pessoas, acho que foi bem positivo, assim. Mas uma coisa me ligou um alerta, assim, porque no início ali das falas, a gente teve a ex-secretária da Saúde, a Arita, participando, e ficou muito descarado, assim, uma propaganda para o governo do Eduardo Leite e do Gabriel, sabe? Uma apresentação de números sobre o governo, sobre tudo que foi feito na saúde, não somente em Farroupilha, mas no estado inteiro. E isso me preocupa, porque é uma conferência municipal da saúde, a gente faz um diagnóstico sobre a cidade, sobre o que precisa para a cidade, a gente leva propostas, e, né, se eu estiver errado, alguém aqui me corrija, propostas para uma conferência estadual. Aí, após, vai para a Conferência Nacional e são votadas ou não, né, são eleitas ou não as propostas que saem daqui. E não é o momento de vir aqui falar ou divulgar um trabalho que foi feito enquanto secretária, até porque ela é pré-candidata hoje, a deputada também, e eu achei muito desnecessário o convite para ela para fazer esta fala em si. Mas, ao mesmo tempo, fiquei feliz porque ela veio e se comprometeu, então, né, que na volta dela, após o período eleitoral, ela vai trabalhar muito forte, assim, junto com o secretário Brambila, para que nós tenhamos aqui um caso Teacoli em Farroupilha, que ela disse que comporta muito bem, o secretário até fez uma citação ao nosso trabalho no momento, disse que foi uma luta nossa também. E ela se comprometeu, então, na volta da secretaria para trabalhar, para conversar sobre isso, para a gente fazer a instalação aqui no município de Farroupilha, que comporta muito bem por estar no centro, né, de outras cidades. E a gente sabe que um CAS Teacoli teria que atender aí 150 atendimentos, que isso não quer dizer 150 crianças, mas 150 atendimentos por mês. Então, tranquilamente dá. Essa é uma questão que a gente já vem trabalhando antes ainda de ter o mandato, né, fazendo indo atrás desse caso Teacoli aqui, porque o mais próximo que nós temos é na Feliz, e a gente sabe o quanto as crianças com autismo, né, que tem o TEA, se desregulam, inclusive para fazer esse trajeto. Por isso que poucas famílias aderem, né, a esse espaço, enfim, que a gente sabe que é muito bom. É um projeto muito bom que o governo fez, que, inclusive, então, né, o governador Eduardo Leite trouxe a ideia lá de Pelotas, quando ele foi prefeito, e deu certo lá, e deu certo no estado, e está dando certo. Porque ali, sim, a gente vê profissionais capacitados e a equipe é multidisciplinar. A gente vê acontecendo na prática. Então, nem só de cobranças a gente vive, mas também, né, de falar o que dá certo e o que não dá. Então, quero aqui me manifestar sobre isso, mas quero dizer que eu achei desnecessário a forma como foi conduzida com a ex-secretária, e dizer que, muitas vezes, é só para uns as coisas e para outros não. Então, a gente vê que, né, juridicamente, talvez caberia ali até uma entrada com um recurso, porque não foi de uma forma muito adequada, mas só queria deixar minha manifestação. Obrigada. Obrigado, vereadora Fran. Passa a palavra ao vereador Caleb Coelho.
Eu gostaria de aproveitar que nós temos hoje aqui a FEA e conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que nós tivemos a semana passada, que deu bastante retorno a nível das pessoas opinarem, né? Que é com relação aos parklets, onde alguns comerciantes se manifestaram contra, sugerindo até a retirada. E após uma extensa pesquisa com muitas pessoas, eu pude perceber que a população ela quer. Por exemplo, 95% ou mais das pessoas são a favor de manter os parklets, né? E eu queria saber de vocês, né? Não dá para a gente conversar agora, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Qual a opinião da FEA com relação a isso? Se deveria deixar, se deveria retirar? E um outro ponto que algumas pessoas sugeriram também, com relação a fechar a Júlio de Castilhos. Não tem projeto nem nada ainda, foi só uma opinião dos comerciantes, né, para que fosse retirado. As pessoas opinaram com relação a não retirar. Algumas pessoas sugeriram, então, fechar. E eu, conversando com um arquiteto, ele me comentou que, tecnicamente, não é bem assim. Nem fechar, nem retirar, nem deixar. Tem que se analisar pontos que a gente, que não é arquiteto, nem engenheiro, nem nada, a gente não percebe. Para a cidade está legal, está muito legal, né? A opinião desse arquiteto é que deveria ser retirado, na opinião dele, tá? É mas vocês são vários. Eu não sei se tem uma opinião unânime com relação a isso, né? Mas eu acho que quando a gente está debatendo um assunto, é importante que a gente possa saber a opinião de todos os lados. Já temos a opinião dos comerciantes, já temos a opinião da população, e aí seria apropriado que a gente pudesse saber de vocês também, né, de alguma forma, o que vocês acham com relação a isso. Certo? Então, se precisar, eu posso mandar um ofício para vocês, para que seja respondido, ou se vocês quiserem, podem enviar um ofício para a Câmara, né, caso seja unânime a opinião, ou enfim, né, para a gente ter uma noção mais apurada. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Passo a palavra ao vereador Roque Cerverini no seu tempo de liderança. Presidente, demais vereadores e pessoas que ainda nos acompanham aqui. Eu só queria fazer uma observação aqui com relação à questão que o vereador Jorge coloca do rompimento do contrato. Na verdade, o meu entendimento ele é um pouco diferente, vereador. Não seria um rompimento de contrato, porque esse contrato ele está num intertício temporal que vai chegar ali em 2033, ele vai terminar. Aí sim, aí se nós chegarmos em 2033, não temos nada a fazer, porque terminou o contrato, não terá aditivo assinado, não terá licitação feita, não terá empresa pública criada, se for o caso, e nós precisamos tomar água, né? E tratar a água, e distribuir água. Então, a ideia seria que, pelo que eu entendo, estaríamos exatamente no tempo de tomar essas decisões. Não seria rompimento, né? Seria nós encontrarmos mecanismos, e esse estudo que a Prefeitura está fazendo, eu já disse que concordo e acho bom, é um estudo que vai nos indicar, que vai nos apontar um rumo, né? Ele deve estar já mais da metade do tempo transcorreu, e ele vai nos apontar, então, um rumo disso. Mas nós precisamos já mais ou menos ter em mente o que nós vamos fazer. E, vereador Jesus, como líder do governo que tu daqui a pouco conversar com o prefeito, né? Pode se reunir aqui, tem a comissão que está cuidando disso, a frente parlamentar, mas pode outros vereadores também participar, e quem sabe a gente já ir alinhando algumas coisas com o prefeito, porque o prefeito vai precisar do apoio aqui da Câmara, não adianta, não tem outro jeito. E quem vai precisar da água somos todos nós, aqui não tem, a gente não vai precisar, a gente vai precisar independente do local onde está morando. Então, eu creio que agora seria o momento de nós estabelecermos todas essas decisões que precisam ser tomadas, porque nós temos um certo tempo. Estamos mal e pode ser que vai piorar ainda para melhorar. Pode ser que ainda vai piorar para melhorar. Porque qualquer decisão que for tomada, se vai ser aditivo, que ao meu ver seria o pior dos piores, a pior das piores decisões, ou se vai ser uma licitação, que eu acho que precisaria ter um grande estudo para que, de fato, essa AGEA não viesse a ser vencedora desse pleito, embora não pode se impedi-la, ao menos que
tem ali argumentos suficientes de que ela se considera inapta a participar de um certame licitatório, ou então ela vai participar, né? Eu fiz aqui um pedido para o CISGA vir à casa para explicar como é que funcionaria esse consórcio regional. O pedido foi rejeitado, respeito à decisão, enfim, mas eu acho que nós poderíamos ouvir. E também, vereador Juliano, nessa questão ali do Ministério Público, eu me coloco à disposição para daqui a pouco fazer essa agenda lá com o Ministério Público. Mas saber que o Ministério Público não vai tomar decisão. Quem tem que tomar decisão é os políticos, é uma decisão política, é uma decisão do prefeito. É uma decisão do prefeito que deve ter o apoio da Câmara ou não. Agora, o Ministério Público, sim, pode abrir ali um procedimento e dentro desse procedimento a gente pode depois ter elementos para ali na frente, talvez, dizer, olha, essa empresa não tem condições de participar de um certame licitatório porque ela não oferece um serviço de qualidade para a população. Nós estamos tratando de um bem importante e necessário, que é a água, né? Então, a gente vai precisar trabalhar esses temas com bastante vigor e bastante conhecimento. Porque eu acho que, sim, a gente tem que ouvir a população. É fato isso. É fato isso. E a população está sendo ouvida. Mas a população espera de quem foi eleito capacidade para administrar e para tomar decisão. E quem vai tomar decisão, sim, tem que tomar decisão com respeito à lei. E respeito à lei tem que ter estudo jurídico. Senão, você vai tomar decisões que amanhã elas vão ser derrubadas. Pela sua inconstitucionalidade, pela sua falta de publicidade, pela sua falta de interesse público, enfim. Então, eu creio que nós precisamos dar um passo a mais. Digo aqui, parabenizo a Frente Parlamentar em Defesa da Água, parabenizo a todos que fazem os seus pronunciamentos aqui. Em momento algum se tenta pormenorizar qualquer pronunciamento aqui. Só que eu acho que cada um tem a sua forma de trabalhar. A minha forma eu acho que tem que dar um passo adiante. Aqui nós temos a AFEA, aqui está a inteligência da cidade técnica para isso. E nós precisamos ouvir os geólogos, os hidrólogos, as pessoas que trabalham nessa área precisam ser ouvidas, e elas vão ser ouvidas, certamente, para tomar essas decisões, porque tem um estudo em andamento. É isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. Passo a palavra à vereadora Fernanda Corrêa, no seu espaço de liderança. Na verdade, eu trago agora uma demanda aqui ao líder de governo, vereador Jesus. Eu gostaria que tu verificasse, junto à Secretaria da Educação, que eu recebi no final de semana até, referente à escola do Medianeira, a escola municipal, que as crianças de idade de 7 anos, elas estão saindo durante um dia da semana para ir até aquela quadra poliesportiva que tem ali no bairro também. É alguma cadeira, tá? Eu não consegui me aprofundar muito, não consegui também falar com a secretária Flávia, mas a demanda que eu recebi é que os pais eles estão indignados porque as crianças estão indo a pé. E agora, nessa época de inverno, de chuva, frio, o que acontece? No retorno, quando eles retornam, na verdade, para a escola, já teve períodos de chuvas e as crianças estão... Quando eles vão buscar, as crianças estão molhadas. Então, seria importante ver o que está acontecendo, se tem a possibilidade também de ter algum transporte para levar. Até quando esse pai entrou em contato comigo, eu questionei qual que era a idade, porque normalmente para ir até a quadra é as cadeiras de educação física, né? E eu imaginava que fosse adolescentes, um pouco maiores. Quando ele me deu a idade de 6 e 7 anos, eu também acabei ficando preocupada e disse que traria essa demanda para cá, então estou te encaminhando para o senhor verificar e nos trazer, né, o que está acontecendo e também se tem essa possibilidade de ter um transporte. E também
Quero dizer aqui que amanhã a gente tem a reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Família, então às 4h30 na sala de reuniões, e quem puder se fazer presente, eu agradeço a todos. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Fernanda Corrêa. Está encerrado o espaço de pequeno expediente. Espaço de comunicação importante ao vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, então nós vamos amanhã participar de uma agenda lá em Caxias, na UX, conhecer então o Instituto do Saneamento, grupo que está fazendo o estudo, para conhecer a metodologia, ver como é que anda, né? A gente sabe que não tem um retorno e concordo com o meu colega encaminhou que o requerimento amanhã nós vamos votar favorável para que venha para apresentar os trabalhos, né? A conclusão, eu acho que é super válido, então não tem questionamento acerca disso, mas nós queremos conhecer um pouquinho mais a metodologia, o que está previsto nesse estudo. Se ele está um plano do saneamento, se ele contempla qual modelo o município deve seguir, se é uma licitação, o que em tese está no pacote, para a gente tentar também entender esse estudo, porque de fato é uma necessidade da atualização do plano de saneamento, já foi falado aqui, e quando nós debatemos lá na comissão, lá no GT, nós falamos muito, e é uma prerrogativa, e é importante, mas nós precisamos saber quais são as alternativas que estão sendo postas, porque eu concordo, de fato, que tem que ser tomada uma decisão. Então, amanhã nós estaremos lá, e com certeza, se o senhor conseguir a agenda com o Ministério Público, será bem-vinda, e depois que fechar a data, eu acho que todos serão comunicados para participar, mas enquanto nós estamos em stand-by. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Encerrado o espaço de comunicação importante. O espaço do presidente, eu quero agradecer aqui a presença da FEA, quero dizer que esta casa aqui, presidente, solidariza, né, a causa, porque já não é a primeira vez que a gente ouve, né, nos meios de comunicação, essa divergência que há, né, de critérios de análise de projeto. Cumprimentar o Alex também, que está aqui. Então, já solicitei também ao presidente que nos traga também aqui esses apontamentos para que a casa possa se manifestar como mesa diretora também, pedindo ao prefeito que a gente possa ter uma solução rápida, né, Renato? Que a gente precisa ter soluções rápidas para a gente poder avançar. Também sobre a água, acredito que a movimentação desta casa, ela tem sido exemplar nesse tempo em que nós temos tratado desse tema. Cumprimentar o Carreta também, que está aqui, e dizer que toda a movimentação é importante, né? Até mesmo este projeto que teve parecer inconstitucional, mas conseguiu chamar a atenção, né, da Corsã, e rapidamente eles se pronunciaram, né? Você vê que quando há interesse, eles são rápidos, né? Quando não há interesse, eles vão empurrando, vão dando desculpas estapafúrdias e assim por diante. Agora, vejo que nós precisamos, até já solicitei ao jurídico da casa, para que a gente possa ter uma maneira, né, de indicar ao prefeito e a gente ver essa agilidade para que, juntamente com as cobranças que o vereador Darlan tem feito requerimentos da Gergs também aqui, nós temos feito vários encaminhamentos, ter soluções rápidas. Eu acho que a população ela não pode chegar em casa na sexta e não ter água, e a água ruim, e a gente aqui vai trabalhando, mas também a Câmara de Vereadores tem os seus limites, né, também judiciais e aí por diante. Então, a gente precisa avançar. Eu acho que os vereadores estão de parabéns, né? As temáticas que são trazidas à casa, embora seja às vezes favorável ou não, né, Glaci? A gente precisa tratar os problemas com muita clareza e verdade. Encerrado o espaço desse presidente, quero fazer aqui o encaminhamento das proposições. Encaminhamos às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, o PL do Executivo número 15/2026. Solicitamos aos nobres vereadores que entreguem, né, que relembrando aos nobres vereadores também as suas declarações de imposto de renda até o dia 12 do ano corrente na Secretaria. E, então,
por favor, né, entreguem, nós temos um prazo, precisamos seguir aqui. Quero também informar aos nobres vereadores que no dia 26 estarei em Caxias do Sul participando de um treinamento no TCE, falando sobre previdência e outros assuntos importantes que a gente precisa avançar na Casa Legislativa também. Quero convidar a FEA para nós, no final, aqui fazer uma foto registrando a presença de vocês, embora hoje não tiveram a fala, mas podemos organizar para que vocês possam estar aqui conosco falando também. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.